Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, dessa saga, né, de guia de mudança no Japão, eu vou dar pra vocês algumas dicas de algumas coisas que aconteceram comigo enquanto eu procurava casa, né, nesses anos. Eu já me mudei 3 vezes, né, aqui dentro do Japão. Então, assim, já passei por muito estresse, muita pesquisa. Vou juntar toda a minha experiência que eu tive, assim, de coisas que eu penso seria legal se as pessoas soubessem disso pra elas evitarem ou fazerem igual, né, caso a coisa tenha sido boa. Principalmente, eu vou trazer algumas dicas pra quem é estrangeiro, logicamente, a gente. Porque, assim, pra alugar casa aqui no Japão é complicado pra gente que é estrangeiro, tá? Não existe nenhuma lei que protege a gente, que diga, né, que, ok, você tem que alugar a sua casa pra qualquer tipo de pessoa, senão isso é xenofobia, senão isso é racismo. Não existe isso, tá? Então, assim, as pessoas simplesmente podem falar, eu não aceito estrangeiro e ponto. E você não vai alugar a casa, né? Às vezes pode ser a casa do seu sonho. Você procurou num monte de, sei lá, 500 opções que você tinha, você achou aquela única que você quer e você não pode. E é uma coisa, assim, que é um assunto muito delicado pra mim, particularmente, sabe? Eu sei que tem pessoas que não ligam tanto, que só falam, bola pra frente, próximo. Mas é uma coisa que me pega muito, sabe? Que é aquele negócio do... Finalmente me formei no Japão, eu deixei minha família, eu deixei minha vida no Brasil. Eu estou aqui, sabe, trabalhando como qualquer outro japonês. Eu tenho os mesmos direitos, em teoria, né? Eu creio que eu deveria ter os mesmos direitos, mas eu não tenho. Só pelo fato de eu não ser daqui. Então, eu ainda acho, assim, que as leis japonesas são muito atrasadas com relação a não proteger os estrangeiros, né? E deixar sempre a gente, assim, na margem, né? A gente sempre vai ter o mínimo possível disponível, porque eles vão priorizar uma pessoa que é japonesa. Algumas situações também, assim, que eu vejo que a gente passa, que eu penso, cara, se fosse japonês, jamais iria acontecer isso. Bora pro vídeo que eu vou falar algumas coisas bem interessantes e alguns casos que já aconteceram comigo. Espero que ajude muito você que tá passando por isso, né? E força se você já passou por algum constrangimento, né? Alguma situação chata, assim, de não poder fazer as coisas porque é estrangeiro e tal. É a vida, sabe? Chega uma hora que eu acho que a gente tem que simplesmente, beleza, sabe? Tô tão acostumada já que, beleza, próximo. Mas às vezes pega ainda, sabe? De 5 anos de Japão e ainda pega. Primeira dica que eu dou pra vocês é definir bem o que vocês querem, que tipo de casa vocês querem, quais são os critérios que vocês querem pra alugar uma casa. As condições principais, tipo, sem isso eu não posso viver. Sem uma varanda pra estender minha roupa, eu não posso viver sem. Vocês vão ter que ter isso muito bem na cabeça, porque principalmente a primeira vez que vocês forem na imobiliária, provavelmente eles vão dar um formulário pra vocês preencherem, né? Você vai colocar seus dados, né? Nome, endereço, telefone, seu contato, e embaixo vai ter todas as opções, assim, como eu já mostrei no outro vídeo do Sumo. Normalmente tem, assim, menos coisas, lógico, mas tem. Quanto tempo você quer da estação, em que área você quer, one kitchen, one room, enfim, tudo isso eu já expliquei no outro vídeo, tá, gente? Que ainda não assistiu o vídeo de eu procurando casas, eu já expliquei todos esses termos, tá bom? Então, dá uma olhada lá, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é bom você já ter tudo isso, porque a primeira vez que eu fui procurar casa com meu amigo, a gente não tinha ideia do que a gente queria, a gente não tinha ideia de como era o processo, o que significava aquelas coisas. Então a gente perdeu muito tempo olhando formulários e não sabia responder. E às vezes colocava uma coisa que não era, quando ia ver a casa não tinha nada a ver com o que a gente queria, sabe? Então é importante dar uma olhada antes no site, dar uma olhada em como que é o estilo do quarto, o que significam as coisas que estão escritas ali, pra na hora que você for pessoalmente, né, falar com o pessoal da imobiliária, você falar, não, eu quero isso e eu não abro mão disso. Gente, se tem uma coisa chata, é você ir ver casa sozinho e você não conseguir se decidir, que é o meu caso, sabe? Eu sempre prefiro ir com alguém pra pessoa dar uma opinião, sabe? Ai, mas você não acha que aqui tá pequeno? Você não acha que aqui, sei lá, faltou isso? Por exemplo, quando eu fui procurar casa aqui em Tóquio, eu tinha ido num lugar que eu amei, adorei. Mas quando a gente foi ver, não tinha tomada. Tinha uma tomada no quarto inteiro, sabe? E aí eu pensei, cara, porque era velho, né? Era uma construção velha, não tinha muita instalação. Eu não tinha percebido quando eu fui sozinha. E eu só percebi isso depois, porque eu fiz um vídeo e aí alguém me falou, tipo, tem que ver a questão das tomadas. Eu falei, putz, se eu tivesse alguém ali na hora, a pessoa podia ter pensado comigo, né? Então, assim, essa é a segunda dica que eu dou pra vocês, né? Levem alguém com vocês quando vocês forem. Tentem ir sempre acompanhado com alguém. De preferência um japonês. Se vocês tiverem um amigo japonês ou uma pessoa que fale super bem, né, japonês, entenda
os termos, saiba negociar, saiba fazer as perguntas, porque a hora é essa, cara. Você tá ali dentro da casa, é aquela hora que você tem pra perguntar pro cara da imobiliária, né? Ele pode conferir, se não souber, ele vai ligar na hora pra perguntar. Use e abusa do seu corretor. E também leva uma pessoa com você pra ter a mente mais clara. Essa vez não, mas da outra vez que eu vim pra Tóquio sozinha, eu procurei as casas todas sozinha. E eu fiquei muito perdida, eu fiquei muito indecisa, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada porque eu precisava fechar o contrato logo. Assim, foi angustiante, sabe? Passar o dia assim, naquela dúvida. Eu não gosto disso, eu gosto de ter pessoas pra conversar, eu gosto de mostrar. Se você realmente não tem com quem ir, sabe? Todo mundo tá ocupado. Filma todas as casas, mostrar depois para as pessoas, e porque a gente esquece também, a gente vê tanta casa, que quando a gente chega na última, a gente já esqueceu da primeira. E aí a gente não sabe mais comparar, sabe? Não tem mais nível de comparação. Então por isso que eu falei no outro vídeo, a gente faz uma planilha, coloca todas as informações lá. Outra dica que eu dou pra vocês é pesquisar no site da imobiliária se tem desconto ou não. É a comissão da imobiliária, né? Chuka Tessuryō. Esse valor vai variar de imobiliária para imobiliária, tá bom? Tem as imobiliárias cobrar um valor mais barato, sabe? Mais baixo, tipo 20%. Elas vão dar algum desconto pra você por ou você ser mulher, ou você ser estudante, ou você tá fazendo de novo o contrato com a mesma imobiliária. Tem vários descontos na hora do contrato. Mas tem lugares que não, que vão pegar 70%, 80%. E às vezes, como é o nosso caso, que eu já contei no outro vídeo também, a gente pegou no site e tava falando que era todas as casas por 50% de comissão, só. Todas, sem exceção. E aí, quando a gente foi lá, eles cobraram 70%. Esse 70% é do aluguel, tá, gente? É um mês de aluguel, 70% de um mês de aluguel vai pra imobiliária. Então, a gente lutou, falou, mostrou print, sabe? Falou, olha, na página de vocês tá falando 50%. Então, assim, às vezes, vale a pena, né? Se você vê que tá muito alta essa taxa, essa comissão, você dá uma olhada no site deles, porque às vezes pode ter alguma informação assim. E aí vocês podem usar como prova, ó, não. Vocês estão falando isso, né? Então vocês têm que cumprir com a palavra. E eles cumprem, tá? No Japão não tem esse negócio assim de, não, mas é que tava errado no sistema, mas não funciona. Não. Se tá errado no sistema, vai ser assim, esse vai ser o valor. E eles fizeram pra gente 50% depois que a gente foi reclamar, tá? Então, fiquem de olho nessa taxa aí, que às vezes eles prometem uma coisa e depois não cumprem, tá bom? Assim, uma média, né? Lógico que você pode pegar várias casas, pode ver quantas casas você quiser, mas uma média que eu acho legal é você separar pelo menos umas 10. Na hora que você estiver fazendo esse apanhado geral dos apartamentos, tenta pegar pelo menos 10. Provavelmente metade deles você não vai poder pegar. Melhor ter mais do que você separar lá, vou separar 3 pra ir ver hoje. Aí você vai ver, 2 você não pode pegar porque é estrangeiro. Acabou, você perdeu seu dia, perdeu seu tempo, né? Quando eu vim pra Tóquio, eu acho que eu separei uns 10, 3 ou 4 não deixaram, né? Não, falaram que não podia estrangeiro, já pelo telefone mesmo. Falaram, desculpa, mas essa casa, o dono, ele é bem chato, assim, com essa questão e tal. Outra dica que eu dou pra vocês é, assim, ter em mente que vocês precisam, aqui pra Tóquio pelo menos, tá? Que é o lugar mais caro aqui do Japão. Pra fazer uma mudança, vocês vão precisar de, em média, o valor de 5 aluguéis para você conseguir pagar, né, as taxas do começo, conseguir pagar a sua mudança da casa nova também, né, caminhão de mudança, tudo, muitas coisas que você tem que pagar, tanto da casa velha quanto da casa nova. Então, assim, meu conselho é, junte pelo menos 5 meses de aluguel, tá? Por exemplo, você vai pegar uma casa que custa 60 mil ienes, você tem que ter pelo menos 300 mil ienes na sua conta para fazer essa mudança. Porque eu penso, a pessoa tá com 200 mil no banco e vai querer se mudar aqui pra Tóquio, eu acho que é pouco, sabe? Porque às vezes só no contrato mesmo já passa de 200 mil. Tenham em mente que vocês vão precisar desse valor para se mudar, por isso que no Next a gente faz bastante baita no primeiro ano, tá, pessoal, do profissionalizante, porque a gente sabe que a gente tem que se mudar no segundo e vai ser um dinheirão do caramba, principalmente se você estiver vindo pra Tóquio, né? Kobe, Osaka já é menos, tá? Os 3 valores assim de aluguel você já consegue pagar menos, né? Bem menos nessa taxa. Lá em Kobe, eu paguei no meu contrato de aluguel 95 mil. Mas é porque na época eu tinha o desconto de estudante e desconto por ser mulher, né? Eu ganhei 2 descontos da imobiliária. Já você que vai ser, né, Shakaijin, né, vai trabalhar, vai vir pra Tóquio, aí realmente vai ser assim um gasto dos bons. Quando eu me mudei aqui pra Tóquio pela primeira vez, eu paguei 205 mil. Foi mais do que o dobro do que eu paguei na primeira casa, lá em Kobe. Então, assim, pra você ver como a área mesmo influencia bastante no valor que você vai pagar. A média, tá? Tóquio, 5 vezes o aluguel. Outras regiões, 3
3 vezes, tá? O aluguel. Mas assim, gente, vamos combinar que sempre é bom ter mais dinheiro do que isso, né? Por qualquer emergência, qualquer coisa assim de saúde, você tem que ser internado, você precisa de dinheiro pra medicamentos. Esse dinheiro aqui eu tô falando que é pra mudança, tá bom? Tem ainda sua poupança, logicamente, para suas coisas, né? Pra você conseguir um socorro em caso de emergência. Outra dica que eu dou é, se vocês puderem, vão em várias imobiliárias diferentes, porque elas tem essas taxas, né? Algumas cobram taxas muito abusivas do Tchuca Texturou, né? Comissão deles. Ou outras taxas, né? Você tem que ser CAIM disso. CAIM é membro, né? Tem que ser membro disso aqui. Você tem que entrar nisso aqui. E às vezes não é necessário, gente. Então, assim, você indo em várias imobiliárias, você consegue pegar o seu Mitsumori Show, que vai ser o seu orçamento ali, né, do quanto você vai pagar no seu contrato. E aí tá tudo descrito certinho. Você vai pagar isso, pra esse negócio é esse valor, pra detetização é esse valor, a comissão é isso. Então, assim, você vai ter tudo descrito certinho. Você pode pegar das várias, né, imobiliárias que você for e comparar e ver qual que é o menor. As imobiliárias, elas não são exclusivas de uma casa, às vezes, né? Às vezes o dono coloca em várias imobiliárias. Então, às vezes você vai em uma imobiliária que ela tem praticamente todas as casas que você gosta, né? Então, assim, quando você ligar, já fala pra pessoa, ó, eu quero ver essa casa, né, que eu vi no site, que tá no nome de vocês, mas tem esse e esse que eu gostaria de ver. Vocês também conseguem me levar? Porque aí vocês conseguem aproveitar o dia inteiro, né? Com a mesma pessoa, o mesmo carro, você não precisa ficar, agora, tchau, beleza, obrigada. E em outra imobiliária, preencher todo aquele formulário de novo. Cansa, gente, isso cansa demais. Então, assim, o que vocês puderem fazer pra ver tudo no mesmo dia, com a mesma pessoa, façam, tá bom? Essa é uma dica, assim, de milhões, que dessa vez poupou muita energia nossa. A gente foi em 2 imobiliárias só e foi suficiente. E às vezes tem aquilo, né? Às vezes a gente prefere certo corretor. Às vezes você tá ali com uma pessoa que você não sente que a pessoa tá querendo te ajudar, você sente que a pessoa tá fazendo nas coxas, sabe? A pessoa tá tipo, só vai empurrando casa pra você. Às vezes você vê que a casa é horrível e a pessoa fica falando bem. Ou que nem quando eu tava vindo pra Tóquio mesmo, o senhorzinho, a casa que eu amei, que eu adorei, ele falou tão mal da casa. E eu vi como um sinal, sabe? Eu falei, cara, não é pra eu pegar essa casa. Assim, o que eu fiquei grata, porque eu pensei, ele pode ter me livrado de uma boa. Mas ele falava assim, se você achar outra casa, pega outra casa. Essa casa tá muito cara pra você. E não era muito cara, sabe? Era 60 mil. Sabe, assim? Então, tipo, cara, se nem você tá querendo vender teu peixe, quem sou eu pra comprar? Outra coisa que eu já falei no outro vídeo é conferir o que é Setsubi da casa. Quais são as instalações, os objetos que são da própria casa, né? Que não é o outro inquilino que comprou e só deixou aqui. É uma coisa que o dono pagou e tá no nome dele, e que se der ruim, se quebrar, se acontecer qualquer coisa, o dono vai arcar. Com ar-condicionado, fogão, enfim, piso, né? Se danificar o piso e tal, tem certas coisas assim que a gente consegue que o dono pague, né? Que não é da nossa obrigação, sei lá, queimou a luz. Então, tudo isso tem que conferir no contrato, vai estar escrito, né? É Setsubi. Outra dica que eu dou pra vocês, essa aqui é uma dica específica pra estrangeiros, tá? Mostre confiança. Pensa que você tá indo procurar uma casa e que, como é muito difícil pra gente conseguir uma casa, a gente precisa passar uma boa impressão. A gente tá meio que indo pra uma entrevista. A gente tem que passar uma boa impressão que a gente é uma pessoa certa, correta, que fala bem japonês, que tá aqui pra trabalhar, que não tá aqui pra zoar. E passar essa impressão pra pessoa que tá acompanhando a gente na imobiliária, porque é essa pessoa que vai ligar pro dono. E essa pessoa que vai convencer o dono de que você é uma pessoa boa e que ele pode confiar pra te aceitar na casa dele. Sempre acontece isso. Você chega lá, ele vai falar, eu vou confirmar, né, se a pessoa deixa. Aí ele liga e fala, então, é porque estou aqui com a Bianca e ela já está no Japão há 4 anos. Ela estudou na Kobe Denshi Seimongako e ela fala o japonês muito bem. E ela, nossa, agora ela vai começar a trabalhar aqui em Tóquio, já foi contratada, tô aqui com, se puder também levar algum certificado de que você vai trabalhar aqui, né? Eles vão pedir provavelmente, tipo, certificado de, seria a carta de admissão, né, da sua empresa ou da sua escola, alguma coisa que você vai ter que provar que você vai estudar aqui, que você não tá aqui pra, tipo, viver ilegal. Tenta levar isso, mostra que você é uma pessoa correta, mostra que o japonês é bom, né, pra ele falar, qualquer coisa que acontecer, qualquer problema, você pode falar com ela, né? Ela vai entender. Então, assim, é mais desgastante, né, do que só ver a casa, a gente precisa passar uma boa impressão. Pode ser cansativo, mas tenham isso em mente, tá, gente? Que não é só, eu vou ver a casa tal e eu vou escolher a que eu quiser. Não é bem assim. A gente tem que
fazer meio que uma entrevistinha também. Por isso que eu digo, se preparem também com o japonês, tá bom? Eu vou fazer um vídeo separado só com o vocabulário de imobiliária. Sei lá, quando você for procurar casa, com certeza você vai usar essas palavras. Eu já separei as palavras, eu vou fazer, vai ficar num outro vídeo pra vocês, tá bom? Dê uma olhadinha lá e o que vocês não souberem ainda, né, tenta colocar no vocabulário de vocês que vai ser bem útil. A minha outra dica é: tente visitar a casa num horário bom pra ver quanto sol tá entrando. Evite ir em horário muito tarde, sabe? Que nem aqui no Japão, chega no inverno, 4 e pouco da tarde, 4:30 já tá sem sol, o sol já tá se pondo. Então, principalmente no inverno, tenta ir perto do meio-dia pra você ver como que o sol entra. Eu tinha vindo na primeira casa em Tóquio, num dia que tava chovendo, tava nublado. E tipo assim, eu entrei na casa, tava super escura. Aí eu falei pra moça, eu gostei daqui, mas a única coisa que me incomoda é que tá muito escuro, né, o quarto. E aí ela falou, mas é porque tá chovendo e tá nublado. E aí eu caí nessa, né? Então, assim, se vocês puderem ir num dia propício, assim, com sol, seria melhor, o ideal, né? Assim, lá pelo meio-dia pra você ver como é que é. Porque às vezes tá lá, mesmo que seja Minamimuki lá pro sul, às vezes o sol não entra, né? Às vezes tem um prédio, né? Dá uma olhada nisso também em volta, né? Como é que tá, se a sua sacada dá pra alguma obra. Coisas que, assim, óbvio, né? Mas vamos falar aqui, né? Só pra não dizer que não falei, né? Outra dica que eu dou pra vocês é sobre os vizinhos, sobre barulho. Fiquem atentos quando vocês entrarem na casa, se vocês escutam os vizinhos, se você escuta passos. Praticamente toda casa de madeira dá pra ouvir tudo. Dá pra ouvir conversa. Eu ouvia ronco na minha outra casa, né? Ouvia passo, ouvia quando a pessoa chegava, ouvia quando saía, né? Provavelmente ela também me ouvia o tempo inteiro, porque eu vivo falando, né? Ligava pro meu pai. Teve uma casa que eu amei. Não, sério, gente, se não fosse a localização, eu tinha pego aquela casa. A gente tinha pego. Era uma casa bem maior que essa aqui. Só que ela era um pouquinho longe da estação, né? Dava uns 13 minutos a pé. E era na frente de uma avenida, gente. Era muito barulho. Era muito barulho. Era tipo 7 horas da noite quando a gente tava lá. Tava, assim, a janela fechada e só dava pra ouvir carro passando. Eu falei, nossa, gente, não. E junto com essa dica, 2 coisas pra vocês olharem quando vocês forem ver casa: o corredor e a caixa de correio. Normalmente a caixa de correio que tem muita correspondência, assim, que o povo não tira, são os vizinhos desleixados, assim, sabe? Que, cara, nem pra cuidar da própria caixa de correio, sabe? O corredor também, às vezes a gente foi num prédio que tava horrível o corredor, tipo, cheio de coisa de criança no corredor, brinquedo, carrinho, bicicleta, coisa que não era pra estar ali no corredor, sabe? Tem um lugar pra estacionar. Você tem noção de quanta pessoa ela é educada olhando ao redor da casa, né? Então é uma coisa que a gente ficou mais atento depois que a gente foi nessa casa, assim, ok, vamos olhar melhor pros nossos vizinhos, assim, que tipo de pessoa eles são. Outra dica que eu dou pra vocês é caminhar por volta da casa pra ver o que tem por perto, antes de pegar. A primeira casa que eu peguei aqui era bem longe de tudo, sabe? A estação era 20 minutos a pé, eu achei bem longinha. E mercado também era 10 minutos a pé. Combine também, 10 minutos a pé. Ponto de ônibus, tudo era menos, assim, no mínimo 10 minutos, que era um lugar muito residencial onde eu tava, né? Então, deem uma olhadinha, né? Depois que vocês escolheram a casa, vai dar uma olhada, vai um dia, assim, dar uma caminhada, ver quanto tempo leva até o mercado, até, sei lá, pensando no seu trabalho também, quanto tempo você teria que levar a mais. E uma coisa que a gente fez que no começo eu fiquei meio assim, mas eu gostei depois da gente ter feito, é que o carro da imobiliária tava ocupado, né? O que a gente pegou dessa vez. Eles estavam com outros clientes e tal, e a gente teve que ir de trem, né? Então a gente teve que ficar, pega trem pra cá, trem pra lá, trem pra cá. Mas foi uma coisa que eu achei positiva no final, porque a gente conseguiu ver como era também o ambiente, saindo desde a estação até chegar em casa, que seria o caminho que a gente vai fazer todo dia, né? Então, foi muito bom pra gente ver o fluxo de pessoas, quantas pessoas tem naquela estação, o que tem lá por perto, qual caminho que a gente pode fazer. Influenciou muito a nossa escolha também, sabe? A gente ter ido pra algumas casas desde a estação, né? Como o caso dessa aqui, a gente veio desde a estação, foi super pertinho. E outras casas que a gente andou pra caramba e não chegava, e tinha que passar no meio de Shotengai, todo mundo quer passar ali, o pessoal fazendo compra. Então, assim, eu pensei, todo dia passar por isso aqui é muito estressante. Não quero que minha casa fique, assim, no meio dessa muvuca. Então, foi, assim, também um ponto muito importante pra gente decidir que lugar a gente queria. Outra dica que eu dou pra vocês é ficar atento com o mofo, tá? Tem alguns lugares que são muito antigos e já dá pra ver mofo, né? Comigo nunca aconteceu, mas tive amigas que já aconteceu, de irem no banheiro e ver alguns pontinhos pretos ou dentro do armário. Fiquem atentos, tentem olhar isso quando vocês forem, que quer dizer que a casa é muito úmida, quer dizer que às vezes não pega tanto sol, ou que a construção é velha, ou que as paredes estão com infiltração. Então você já consegue decifrar ali, né, só de ver o estado. Outra dica que eu dou pra vocês é pegarem caixas de papelão em Combini, mercado,
esses lugares, né, lojas que estiverem perto de vocês, que eles dão de graça. Tem gente que compra, gente, caixa. No correio mesmo você pode comprar caixa. Você pode comprar caixa por essas empresas, né, de mudança também. Você compra sua caixa. Você pode pegar de graça no mercado, sabe? Tem lugares também que é tipo atacadão no Brasil, que tem caixas pra você colocar em vez de sacolas, né? Sacolinha, você vai pegando suas caixas. Então, eu fiz sempre assim, sabe? Você vai, chega lá no caixa, pergunta, onde eu posso pegar a caixa? Normalmente eles avisam, eles vão lá dentro, né, no estoque pegar pra você. Outra dica que eu dou pra vocês também é ficar atento com as coisas que estão escritas no contrato. Como eu já falei, né, aqui, tomar cuidado, né, com taxas abusivas, pesquisar todos os elementos que estão ali dentro. Tem coisa que a gente não precisa, por exemplo, a gente detetizou nossa casa mesmo, né, a gente falou, a gente vai pagar, a gente faz essa limpeza toda, só que a gente não paga, porque eram 26 mil, se eu não me engano, que a imobiliária queria cobrar só pra dedetizar a casa. E a gente fazendo por conta, a gente pagou 7 mil ienes. A gente comprou muita coisa pra casa. A gente fez até melhor do que eles iriam fazer, porque às vezes tem lugar que falam que a pessoa só passa o spray. A gente não, a gente comprou certinho, né? Já mostrei no vídeo da nossa mudança, como é que a gente fez aqui, que é um spray que a gente joga no quarto inteiro, deixa por 1 hora fechado, depois vem e limpa tudo. E aí ele já tá detetizado, sabe? Contra inseto. E eu achei muito legal, muito prático, não foi caro. Sabe, vocês podem fazer isso, vocês não precisam pagar essa taxa. Então, isso é uma taxa que a gente tem certeza que você não precisa pagar. Outras taxas de tipo, precisa entrar aqui, precisa de Hoshougaisha, sabe? Você precisa de um, seria fiador, alguma coisa assim. Se você não tem ninguém no Japão, principalmente, eles preferem que você... Preferem não, né? Eles exigem que você entre no Hoshougaisha. E normalmente não é caro isso, tá, gente? Normalmente é Itiman por ano, alguma coisa assim, $100 mais ou menos por ano. Mas é chato, né? É um dinheiro a mais que você não queria estar pagando, né? Às vezes eles obrigam sim, né? Não tem jeito isso. Mas se você tiver algum parente no Japão, algum amigo que mora aqui há muito tempo, ou um amigo japonês, né? Porque normalmente o Hoshonin precisa ser japonês. Você pode pedir pra essa pessoa, você pode ser meu Hoshonin? E aí você passa o contato pra imobiliária. Mas assim, ultimamente todos eles estão pedindo Hoshougaisha, viu? Pra estrangeiro eles estão pedindo, mesmo que você tenha conhecidos aqui. Tem lugares que é obrigatório. Então isso aí é uma coisa que você vai ter que negociar com a sua imobiliária, tá bom? Enfim, vão ter outras taxas. Tem a taxa de seguro, né? Também seguro contra terremoto, incêndio, seguro da casa, né? Geral, que a imobiliária vai já passar automaticamente pra você, vai estar lá no seu contrato. Se você achar que tá caro, normalmente é bem mais caro do que se você contratar por conta, você pode também contratar separado, tá? Você não é obrigado a pagar. Chama Kasai Hoken, tá? É Hoken contra desastres. Esse Hoken, Kasai Hoken, eu vou procurar por conta, então eu quero que vocês tirem daqui. Isso é uma coisa que vocês podem exigir, porque eles não podem te forçar a pagar, tá bom? Vocês podem colocar no Google mesmo, sabe? Yasui Kasai Hoken Ranking. Aí vai aparecer assim a lista, sabe, de várias empresas, as mais baratinhas. Você contrata de acordo com o dinheiro que você acha que você tem em casa, sabe? As coisas, tá? Sei lá, computador e tal. Aí vai subindo, né? Conforme você tem coisas mais caras em casa, você paga um valor mais caro. Mas nem assim, gente, não se compara com o valor que você ia pagar pela imobiliária. Normalmente eles vão colocar ali um preço mais salgadinho pra vocês. Eu vou contar pra vocês agora aqui no finalzinho uma história que aconteceu comigo, bem chata, que inclusive eu já falei em outro vídeo, no caso, que a imobiliária conseguiu fazer o Chuka Tessurio 0 pra gente. Eles não iam cobrar nada de comissão, eles iam praticamente intermediar toda essa burocracia, toda essa papelada entre a gente e o dono de graça. Porque aconteceu uma coisa muito chata, e eu vou contar isso agora. Isso deles não facilitarem para estrangeiros alugarem casa. No caso, assim, o estrangeiro vai assinar o contrato no nome dele. Eu falei, Yuki, dessa vez você vai pegar a casa no seu nome pra gente pegar qualquer casa. Falei, não vai ter essa agora de, não pode estrangeiro. Cara, quem tá alugando a casa é um japonês. Tipo, não importa com quem ele vai morar. Tá no nome dele, ele é o responsável. Beleza? Beleza. Aí, teve uma casa que a gente foi, que era uma casa, assim, que eu adorei. Eu adorei porque ela era no 9º andar, era bem alto, assim, eu nunca morei num lugar tão alto. Era linda a vista, ela era bem, assim, iluminada. A dona foi receber a gente nesse dia, né? Quando a moça falou que a dona ia, eu já comecei a sentir uma coisa ruim, sabe? Porque eu acho, assim, se o dono tá indo, é porque ele já tem alguma coisa contra. E eu pensei, eu sendo estrangeira, tem a chance de dar merda. Então, assim, eu já tava meio ciente disso. E só que eu pensei, cara, vai estar no nome do Yuki, a pessoa não vai chiar no meu ouvido agora. Eu vou ficar ali como acompanhante dele, de boa, quietinha. E aí, era uma senhorinha, ela encontrou a gente lá na frente, né? Tem algumas casas que é assim, tipo, eles exigem que só pode ir visitar a casa se o dono for junto. Que o dono já quer te analisar ali mesmo, sabe? Antes de alugar pra ver pra quem que ele tá alugando a casa. E é uma casa que parece que tá há muito tempo, sabe? Sem entrar ninguém. A senhora ficou esperando a gente do lado de fora, a gente ficou dentro, né? Medimos as coisas, conversamos com a moça, né?
da nossa imobiliária, ela tirando algumas dúvidas. Não tinha uma lâmpada e também... Lâmpada assim, né? Não tinha, tipo, nem a instalação da lâmpada. Não era que não tinha a lâmpada. Tava ali um buraco. E tinha que colocar um ar-condicionado dentro do nosso quarto porque não tinha. Tinha só na cozinha. Seria um gasto a mais que a gente teria. E então eu fiquei muito animada, sabe? Eu falei assim, por esse preço, né? E também a gente pagar isso a mais, eu não me importo, né? A gente vê isso por conta. Sabe? Sério, eu fiquei muito animada. E aí, quando eu fui lá pra fora, sozinha, né? O Yuki ficou conversando com a moça da imobiliária. Aí a senhorinha veio puxar conversa comigo, sabe? Perguntou o que eu fazia, né? Aí eu expliquei. Aí eu falei, gostei muito da casa da senhora, né? Achei bem preservada, bem bonitinha, né? Um lugar é bom. E ela, fico feliz e tal. Então eu pensei, vai dar tudo certo. Terminamos a visita na hora de sair. Aí ela veio com um problema, né? Foi surpresa, mas eu pensei, cara, o que tem a ver com as calças? Mas ela vai morar com você? Assim, sabe? Tipo, nem parecia que a gente tinha conversado ali há poucos minutos antes e que ela tava me elogiando, sabe? Tipo, eu pensei, minha filha, tipo, o que aconteceu do nada, né? Mas ela vai morar com você? Aí o Yuki vai, né? A gente vai morar junto. Aí ele falou, mas o contrato vai estar no meu nome. É porque até hoje a gente nunca aceitou nenhum gaidin. E gaidin é um jeito pejorativo de chamar estrangeiro, né, gente? E o Yuki explicou, ele falou, não, mas vai estar no meu nome, não tem nada a ver. Ela, mas é que até hoje, né, a gente nunca fez uma exceção. Ela falou, eu vou conversar com meu marido, porque na verdade não é dela, o apartamento é do marido dela, né? Só que ele tava doente no dia, ele não pôde ir. Gente, eu não aguentei. Na hora mesmo, assim, já comecei a chorar, já começou a escorrer as lágrimas. E eu tentando segurar, sabe? Tentando com todas as forças. Eu falei, não, Bianca, a gente já tinha visto outras casas que eu tinha gostado, sabe? Eu pensei, não vai ser por isso que vai acabar meu dia. Mas é aquele negócio, sabe? De voltar aquela sensação de, tipo, eu não tenho nenhum direito aqui, sabe? Nem o Yuki também não vai ter um direito porque ele me escolheu, sabe? Que injustiça do caramba. E, cara, eu pago os mesmos impostos que você, sabe? Eu trabalho o mesmo tanto que um japonês trabalha. Aquele negócio, sabe? Aquele negócio que vai mais lá no fundo. Não é questão de tipo, não posso morar aqui. É outras questões. Aí eles saíram andando na frente assim, eu fiquei... O Yuki, ele sabe, ele me conhece, né? Porque isso já aconteceu várias vezes. Aí ele já veio me abraçando assim, né? Aí a gente foi até a casa da senhora, porque ela fez questão de dar pra gente chá. Porque eles sempre separam chá, assim, pra quem vai visitar lá, né? A casa buscou lá no apartamento dela. A gente ficou lá fora esperando. E a moça da imobiliária ficou super sem jeito quando ela viu que eu tava chorando. Ela começou a chorar junto comigo, gente. Ela, me desculpa. Ela falou assim, nossa, se eu soubesse que isso ia acontecer. Ela falou, eu não tinha trazido, né, vocês nessa casa. Eu devia ter perguntado antes, né, se tava tudo bem. Aí eu falei assim, não é culpa sua, né, não é culpa sua, acontece, né, tanto é que, tipo, cara, quem ia imaginar que ela ia se importar com quem o Yuki tá morando, sabe, sendo que o contrato tá no nome dele. Bom, ninguém ia esperar ver que isso ia acontecer, né, eu falei pra ela que não era culpa dela, a gente começou a chorar junto, aí tava aquele clima, né, pegamos lá os bagulho que ela deu. E, tchau, que não sei o que, nem olhei pra cara dela, tchau, beleza, fomos embora. Aí já na ida pro carro, assim, que a gente tava indo embora, aí a gente já, não. Aqui não, porque mesmo que ela fosse conversar com o marido e o marido pensasse, vou fazer uma exceção, eu não quero, sabe, gente, desde o começo ser tratado assim. Eu acho que se a pessoa já tem esse pensamento, logo de cara, sem me conhecer, precisava falar isso, sabe? Eu penso, por mais que ela pensasse assim, vai conversar com o marido, vai pensar, sabe? Você não precisa falar na cara da pessoa. Mas aqui a gente não tá acostumada a contratar, a aceitar gente assim, que nem você, sabe? Então a gente vai ter que conversar. Eu pensei, eu não preciso disso. Eu não preciso passar por essa humilhação. Não é a casa dos sonhos também, sabe? A casa era boa, eu tinha gostado, mas também não era tudo aquilo. E o Yuki ficava me falando, sabe? Tipo, a casa nem é tudo isso, sabe? Ele falou assim, não, deixa quieto. Ele falou assim, não, a gente ia ter que gastar com ar-condicionado. Assim, o Yuki super amorzinho, ele sempre me apoiou muito nessa hora, que ele sabe que é uma coisa que me afeta muito, sabe? Tentando ver o lado bom da situação, tipo, não, a gente se livrou. Ele falou, um a menos. Aí depois de alguns dias, a gente ficou sabendo, o cara, o chefão lá, ele ligou pro Yuki e avisou que essa casa dessa senhora, eles tinham aceitado a gente. A gente já tinha tirado de cogitação, né, gente? A gente, não fazemos questão, não quero saber a resposta dessa mulher, sabe? E mesmo assim, o cara ligou pra gente e falou que eles aceitaram e que eles iam fazer de graça o Chuka Tetsuryo. E sendo que eu já tinha falado, que a gente não tinha mais interesse. Então foi alguma coisa que o pessoal da imobiliária conversou com ela. A moça que tava com a gente deve ter comentado disso, que foi chato pra mim. E aí eu acho que eles pegaram pra eles a responsabilidade da imobiliária, sabe? Tipo assim, nossa, que chato, sabe? Foi culpa nossa que a gente não confirmou antes. Passar por isso, assim, sabe? Eu tô tão cansada que eu prefiro não me envolver mais. Eu prefiro não, tipo...
Eu sei que tem gente que fica indo atrás ainda, fica tentando, sabe? E pede pra ligar de novo, e pede pra... Não, cara, eu vejo que a pessoa já tá meio assim do começo. Pelo olhar, sabe? Às vezes você percebe que a pessoa se espanta, às vezes, de você ser estrangeiro, sabe? Ai, sinceramente, gente, sem tempo, meu irmão, sem tempo pra gente assim, sabe? Eu pensei, cara, você já tá há anos sem... Sei lá, fazia 4 anos já que eles estavam sem alugar o apartamento. Falei, vai ficar aí, mas espero que fique mais 10, 20 anos sem alugar essa merda. Eu tô perdendo a paciência já com essas coisas. Essas são as dicas que eu queria dar pra vocês, né? Algumas coisas que eu fui pensando enquanto eu tava procurando minha casinha. Lógico que cada caso é um caso, né? Você pode não passar por isso, essas coisas chatas, ou você pode passar só por coisas chatas, por pesadelo, que a gente passa muita coisa chata assim durante a mudança. Tá aqui o aviso, né? De como foi comigo, como pode acontecer com vocês e coisas pra vocês atentarem quando forem procurar outras casitas. Beijos, Jané! Never really know